Olá, meus amigos leitores, Sherlock Holmes, volume 11. É isso aí, falta só 2 para a gente terminar todos os 13 livros de Sherlock Holmes. Ele vai dar introdução ao 4º volume do encadernado. Nós temos aqui os 3 primeiros volumes, já lemos todos. Esse aqui é o primeiro conto, o primeiro livro dos 4 volumes, e juntando esse aqui mais esses dois, dá esse grandão. É isso aí, simples assim. No final do livro, no final desse vídeo, vou falar um pouco desses dois. Esse aqui, cronologicamente, é o último livro, o último conto do último livro do Sherlock, da história do Sherlock Holmes. Cronologicamente, você vai entender porque no finalzinho desse vídeo eu vou falar sobre o último conto, você vai entender. Ele foi lançado em 1917, meu período de melhoramentos, minha edição de 2001, já tá surradinho, final de conta, tem 25 anos, 7 contos, 144 páginas, e o último conto dá título ao livro, inclusive essas gravurinhas eu sempre deixo aqui no canto para vocês, vai estar essa daqui fazendo jus ao último livro. O primeiro conto, Tigre de São Pedro. O Watson e Holmes estão dialogando, lembrando um pouco suas histórias. É bacana que no final do livro a gente já conhece todas as histórias. Ele vai falar sobre as 5 sementes e a gangue dos Cabeça Vermelha. Se você lembra bem, no livro 3 eu contei essas 2 histórias para vocês. Então estão lembrando histórias que a gente já leu. É engraçado que quando a gente estava lendo os livros, né, a gente citava histórias que a gente não conhecia, porque a gente não tinha lido. Agora a gente leu praticamente todos. Está aqui no card o livro 3, as 5 sementes de laranja e a cabeça vermelha. Muito bom essas historinhas, tá bom? Scott é o nosso cliente. Ele foi dormir na casa de um amigo, do Garcia. Quando ele acorda, não tem ninguém em casa, todo mundo desapareceu. Ele não sabe de nada do que está acontecendo. Vai visitar o Sherlock Holmes, conta para ele esse caso inusitado. Gregson abre a porta e fala assim: você está preso. Calma, como assim? Eu só quero saber o que aconteceu com meu amigo. Pois é, seu amigo Garcia, não é? Tá morto. Eita, poxa, o Sherlock Holmes serve mais, né? Sherlock Holmes sentado no canto com as pernas cruzadas. Lamentar. Inclusive, foi assassinado a pauladas. Sherlock Holmes, calma, senhor Gregson. Pode levar o nosso companheiro aqui. Depois ele contar as suas histórias e nós vamos ali ver a cena do crime. Quando ele chega lá e interroga a governanta, ele e o Watson, ele começa a entender então que o vizinho que foi o assassino, o vizinho é o Murilo, e esse Murilo, ele é esse Tigre de São Pedro, foi um grande ditador ali nas Américas, e o Garcia simplesmente, ele estava fazendo um plano de vingança, o Garcia, alguns amigos, incluindo a governanta, para matar esse Murilo. A minha filha conhece um Murilo, ela chama de Murilo. Para matar esse Tigre de São Pedro. O plano deles falha e simplesmente fica por isso mesmo, mas o Holmes consegue provar a inocência do Scott, que não tinha nada a ver com o assunto. No jornal, 6 meses depois, o Sherlock Holmes fica sabendo que esse Tigre de São Pedro foi simplesmente assassinado em Madrid, e é só isso a história. O segundo conto desse livro, Os Planos do Bruce Partington, esses nomes, é um caso de segurança nacional, é um dos casos que dá mais notoriedade para o Sherlock Holmes, era o irmão dele, o Mycroft, já foi apresentado no último Adeus Sherlock Holmes, já apresentamos ele para vocês, o irmão dele é sensacional. Ele vai falar que 10 páginas do arsenal bélico mais poderoso da Inglaterra foi roubado, e ele quer que o Holmes desvende esse caso. O diálogo deles é sempre interessantíssimo, e foi encontrado junto com o corpo em cima de um trem, 7 das 10 páginas, um cadáver justamente do cientista que fazia parte disso, e o Holmes vai investigar. Ele entende então que o corpo caiu justamente na curva, então o corpo foi jogado muito antes, na curva que ele foi arremessado para o rio. É impressionante como é que ele consegue deduzir essas coisas. Na casa onde foi jogado o corpo, que dava acesso a primeiro antes da curva, era uma casa onde o trem passava por baixo, ele investiga então que um espião, Hugo, ele estava lá hospedado nesse dia. Ele invade o lugar ali, esse livro aqui é cheio de controvérsia dessa parte do Holmes. Ele invade o local com o Watson, fazendo justiça com as próprias mãos, vou deixar alguns shorts para esse tipo de pensamento, e descobre então alguns papéis, e durante essa investigação o mordomo desse cientista também foi assassinado. Ele então entende que naqueles papéis que ele encontrou havia uma conversa desse espião com outro cara, um coronel Walter. Eu gosto de abrasileirar os nomes, né? O coronel Walter, que era irmão do Arthur, que era o cientista que foi assassinado, que estava com os papéis. Ele encontra uma conversa com eles, o Holmes, isso aqui tá mamata, bota no jornal como se fosse um diálogo entre o espião e o coronel cai, consegue capturar o coronel, consegue trazer o espião com essas conversas, e então o espião entrega as últimas 3 planos do submarino Partington.
Então ele desvenda o caso e o Mycroft ficou extremamente feliz e o Holmes salvou o país mais uma vez. Mas a última história tem um conto sobre salvar o país, que a gente contou vários aqui, que o Holmes fez esse tipo de coisa, inclusive a Coroa de Berílios e outros, mas o último vai ser o melhor. História número 3, Pé do Diabo. Eu tava lendo o livro e conversando com a minha filha, morrendo de rir, história do Pé do Diabo. Holmes está de férias com o Watson sob prescrição médica para relaxar. Estamos vendo que já estamos no final da vida do nosso detetive mesmo. E lá ele está lendo alguns livros, e esses livros os quais ele lê e dá palestra. Achei bem bacana, nem me identifiquei. Imagina, eu não leio livros e dou palestra só às vezes todo dia. E ele vai encontrar com Mortimer, que é um rapaz que teve sua irmã falecida de forma brutal, que ela está com a casa de cara de terror, é bem impressionante. E ele quer que o Holmes investigue. Engraçado que essas coisas perseguem. Sabe quando você está passando e a bola te persegue por você? É craque, então. O Holmes persegue esses casos. Bom, o Holmes então vai fazer uma investigação ali para tentar entender o que aconteceu. Aparece um sujeito que mora ali no meio dessa cena do crime. Ele simplesmente estava indo viajar, largou tudo, abandonou tudo para vir investigar essa casa, porque ele é um sujeito que gostava muito da irmã do Mortimer. O Holmes fica meio cabreiro com ele para tentar identificar, mas toda a conversa dele tem um álibi e deu tudo certo. Mas o Mortimer aparece morto do mesmo jeito. O Holmes, uai, o cara acabou de chegar e o outro morreu, vamos investigar de novo. Quando ele vai lá ver a cena do crime do Mortimer, dentro do candeeiro, como se fosse uma luminária, uma lâmpada feita de querosene, ela queimava, ele encontra algumas substâncias estranhas. Ele pega metade da substância. E é interessante porque o Watson faz questão de perguntar por que só metade? Ele fala que ele não pode trabalhar na investigação dos outros policiais. Ele faz a investigação dele particular e deixa as pistas que ele coleta parte para os outros policiais também. Você vê como um cara humilde, né? Achei bem legal. Bom, esse é o Pé do Diabo. O Holmes então vai fazer uma investigação de que substância que é aquela, e para investigar é uma forma muito simples, ele simplesmente taca fogo e vai respirar o negócio para ver o efeito. Ele e o Watson quase morrem, os dois tendo alucinações horrorosas. O Watson que consegue sair do estabelecimento e salvar eles mais uma vez. Simplesmente o Holmes então descobriu que esse cara que ia viajar para a África era ele que estava fabricando essas drogas e ele que matou o Mortimer. Ele vai lá interrogar o cara: pô, bicho, como é que você acabou de chegar? Disse que não foi tu, mas foi tu. Falou assim: ó, eu era apaixonado pela Brenda, que é a irmã do Mortimer, né? E o Mortimer matou a Brenda para pegar a herança dela e dos outros 2 irmãos que ele tornou os caras loucos através dessa droga. Então eu só me vinguei porque perdi o amor da minha vida. Fiz justiça com as minhas próprias mãos. O Holmes olha assim, mais uma vez fazendo a jurisdição dele. Tá liberado, bota para área. E o Watson: ué, mas a polícia é que investiga conta própria. Se ela investigar e prender o cara, o problema é deles. Interessante como o Watson e o Holmes têm essa interação ali com a polícia e como que eles resolvem. Ele mesmo julga, condena, libera do jeito que ele quer. Afinal de contas, a justiça é dele, porque foi ele que descobriu, segundo os preceitos do livro. História número 4, o Círculo Vermelho. A senhora Warren tem um inquilino misteriosíssimo. Ele pagou adiantado, ele faz pedidos de comida sobre um papel com palavras monossilábicas, simplesmente não quer ser visto nem notado, faz assim: banheiro, a comida, água, palavras únicas escritas em letras garrafais. As letras não é de letras de forma, né? Letras de forma. Vamos, esse caso me interessou. Ele bola uma estratégia com espelhos, aonde na hora que a pessoa vai pegar a comida, ele olha, e quando ele olha, quem está do outro lado é uma mulher negra, bonita, mas não foi a pessoa que alugou. O Holmes começa a investigar, intercepta mensagem de jornal, ou seja, naquela época não tinha um WhatsApp, MSN, eu sou antigo, hein? Isso aqui. Não tem conversas digital, ela simplesmente, alguém posta um anúncio no jornal com informações e a outra pessoa vai ler como se fosse uma venda de algum produto ali nos classificados. Enfim, ele consegue interceptar e saber quais são as mensagens para essa pessoa e qual não é. Dessas mensagens que ele intercepta, ele percebe alguns sinais de luz numa janela de uma outra casa para cá, intercepta também, e ele fala assim: bom, eu recebi a mensagem, interceptei, decifrei, agora vamos lá tirar satisfação. O Holmes é muito massa. No meio do caminho ele encontra com o Gregson. Gregson é um grande detetive aqui, e esse Gregson tá com o cara da Pinkerton. Se você lembra bem, o cara da Pinkerton foi do Vale do Terror. Essa história é uma das melhores que nós lemos aqui, vou deixar no card para você. Muito interessante essa história, como ele acaba com a seita ali, e aqui vai ser a mesma coisa. Essa história do Círculo Vermelho é a mesma história, só que aqui tem esse pitadinha da mulher dele. O cara da Pinkerton, Gregson, Watson e Holmes invade a casa. Chega lá gorjeando, tá assassinado, deslacerado no canto.
era um bandido internacional que a Pinkerton estava investigando e simplesmente foi morto a facada por Luca. E o Luca tá lá, tô feliz, pode me levar, já fiz a minha parte. E os policiais, calma aí, mano, vamos entender primeiro a sua motivação. Bom, ele disse que foi legítima defesa, a mulher dele, que está no outro apartamento, a Emília, é uma italiana, filha de advogados famosos ali, riquíssimos, e ela fugiu para casar com o Luca. Esse aqui tá casar com o pobre. Brincadeira. Nessa fuga eles foram para os Estados Unidos, criando suas novas vidas ali, junto da embaixada. Esses caras do Círculo Vermelho, em nome do Gorgiano, foram extorquir os italianos e obrigaram que o Luca e a Emília fizessem maldades ali com os amigos que foram compatriotas com eles, ajudaram eles no início da carreira. Os imigrantes, né? Estavam extorquindo os imigrantes ricos para favorecê-los, sua seita ali, seu clubinho social, igualzinho a gente citou aqui no Vale do Terror, tá bom? E aí, simplesmente, ele não aceitou essa extorsão, ele caiu fora e o cara seguiu. Quando o cara seguiu, ele foi lá, fez uma casinha pro cara e assassinou o bicho em legítima defesa. E fica por isso mesmo. Simplesmente o Holmes ele faz a interpretação da forma como ele quer, e aqui não conta se ele foi preso, se ele foi solto, se é o cara da Pinkerton tá junto, provavelmente o Luca deve ter sido indiciado, mas ele tava feliz porque a mulher dele vai ficar solta. História número 5, o desaparecimento da Lady Frances. Lady Frances é uma pessoa riquíssima, viaja pelo mundo sozinha, porque está na flor da idade, descendente de um grande conde já falecido, e ela manda cartas corriqueiramente para sua governanta para mostrar que está viva, e a última carta foi na Suíça e ela desapareceu. Holmes, extremamente ocupado, falou: Watson, vá por mim tirar umas férias. O Watson, ao investigar, ele chega no rastro ali de uma pessoa que está seguindo a Lady Frances. Ele se chama Philip Green, e o Watson não aceita, vai tirar satisfação com o cara, só que o cara mete o cacete no ar. Primeira vez que o Watson apanha nos livros, entre todos os livros que a gente lê, porque é a primeira vez que eles apanham. O Watson não consegue vencer o cara no braço, até que no diálogo ele entende que o cara é um antigo amor da Lady Frances, ele está protegendo ela de algum mal que pode vir a acontecer, e de fato está acontecendo. Ela está com uns amigos, ali onde ela está, ela fala que ela se desapareceu na Suíça, mas não fala onde ela está, que eu não vou falar o nome do cara, porque de fato eu não consigo nem pronunciar. Parece alemão o nome dele. Tá com esse casal e as cartas que o Watson manda pro Sherlock, igual nos outros livros, né? Quando ele vai investigar ali no Cão do Baskerville e tal. Ele vai investigar, inclusive vou deixar no card pra você. Cão do Baskerville, assista, muito bom. Ele vai investigar e o Holmes fala: cara, isso aí é do maior vigarista que tem, o cara tá enganando ela, o interessado nela e você também. Vaza todo mundo aí. Quando eles voltam para a Inglaterra, o Holmes revela que o nome desse vigarista real, o nome dele é Peter, e nós vamos todo mundo lá invadir a casa do cara para poder prender o bicho, mostrar que o bicho é bandidão e salvar a Lady Frances. Quando ele invade, o cara fala assim: vocês estão agindo contra a lei. Cadê o mandato? Holmes, eu vou te mostrar o mandato, que o Holmes puxa um trabucão. Aqui meu mandato aqui, eu vou investigar o que eu quiser. Investiga tudo, não encontra nada, uma vergonha alheia. Holmes fica sem graça, tem um caixão lá, ele acredita que dentro do caixão vai estar a Lady Frances, ele olha, e de fato tem uma pessoa ali, falecida, em óbito, mas não é a Lady Frances, é uma senhora de idade. Holmes vai embora, porque a polícia foi acionada através do Peter, e simplesmente não acontece nada com o Holmes, enfim, questão da polícia, né? Os caras, não, espera mandato. Eles fazem uma casinha lá, fica ao redor ali, flanqueando a casa do Peter, para eles não saírem. De fato, eles não saem, tem um dia do enterro, o Holmes pede para adiar o enterro até que chegue o mandato, e nada de mandato chegar. No dia do enterro, o Holmes chega lá e enterro tudo, para todo mundo aqui, que eu entendi o que aconteceu. Essa história do Trabuco, eu me lembrei da história que conta aqui do ciclista, né? Que ela vai casar, o Holmes chega atrasado, o cara quer sequestrá-la, né? Para casar, pegar a herança dela, e o Holmes chega atrasado, o cara fala assim: você chegou atrasado, ela já é minha esposa. Ele tira o revólver, ela é esposa de um viúvo, e mata o cara. Essa história é muito boa, vou deixar no card para vocês. O ciclista do 8º livro. Ele chega no funeral, abre o caixão e fala assim: eu não pude notar isso antes. Tirou o cadáver, debaixo do cadáver, um alçapão, um fundo falso, e Lady Frances está lá com o cloriforme amarrado no rosto para ficar desmaiada. Aí todo mundo é preso. E
os caras conseguem fugir ainda assim, mas pelo menos ele salva Lady Frances, pelo menos um final feliz, né? Apesar de não prender os bandidos. Sexta história, o detetive agonizante, história impressionante essa daqui. Eu achei que essa história ia ser mais curtinha, mas eles fizeram pra inverter. A proprietária do imóvel onde o Holmes mora vai chamar o Watson, dizendo que o Holmes está extremamente doente a ponto de morrer. O Watson chega lá desesperado, o que está acontecendo, parceiro? O Watson é casado, né? Se vocês lembram do final do primeiro livro. Não fica bem aí, não entra aqui não, porque eu estou muito doente, é contagioso e tal. Eu já acionei minhas orelhinhas, né? Já li todos os livros, já entendi mais ou menos o que aconteceu, mas de fato, né? Aí eu falei, não, vou te examinar, eu sou o médico, eu não leva mal, não, você é um médico fraco, meia boca, clínico geral, eu quero um especialista. O Watson, pô, como assim, parceiro? Não precisa humilhar também, não. Muito bom esse diálogo, muito bom mesmo. Mas o Watson não se magoa. Ele entende de quem ele é e entende que o Holmes é de outro universo mesmo, de fato, né? Qualquer um que pode ajudar. Ele fala assim, olha, eu preciso que você vai chamar uma pessoa, essa pessoa não é médica, mas ela é especialista nessa doença que eu contraí. E você vai chamar ela para mim. O Watson vai lá chamar essa pessoa resolve ir, e quando essa pessoa chega, o Holmes pede pro Watson ficar escondido para essa pessoa não saber que o Watson tá lá. E o Holmes começa a conversar com o cara, né, fala assim, cara, que você morra, seu peste ruim, falando pro Holmes, né. E o Holmes, não, tudo bem, eu vou morrer e tal, mas eu quero que você me conta como é que você fez para matar o Victor com esse veneno mortal que eu também contraí. Não, isso é fácil, eu tenho uma caixinha aqui, esse veneno faz assim, assado e matei mesmo. Quando ele fala isso, chega o inspetor morto, o Watson se mostra, e o cara fica, como assim, parceiro? Holmes, parceiro, eu tô saudável, você caiu na minha armadilha. Pegadinha do malandro. Muito bom essa parte. O Watson, no final de tudo, quando o cara é preso, o Watson, mas como é que tu ficou com essa aparência magra, feia, com esse olho fundo? É fácil, é só ficar 3 dias trabalhando sem comer. Todo brasileiro sabe como é que funciona isso, né? 3 dias trabalhando sem comer. O último conto, o último adeus de Sherlock Holmes é o que você queria ver, afinal você quer o título, nome que dá título ao livro. A história mais curta desse livro, eu queria ver muito mais sobre isso. Von Bork, um alemão espião, está juntando documentos para criar uma grande guerra, um peteco só, e a gente leu vários livros com esse negócio de guerra que foram impedidas, mas esse aqui eu tenho um detalhe para você. Ele já tem as armas que precisa para a Alemanha derrotar a Inglaterra definitivamente. O último acordo com o Altamonte vai entregar para ele o santo grau da documentação, o último verdadeiro e derradeiro poder para os alemães saírem vitoriosos na luta contra a Inglaterra. Quando ele vai abrir, depois de uma negociação ferrenha ali, vai dinheiro para cá, negociação para lá, o cara aceita 500 libras, ele preenche um cheque, tá aqui. Para você que é bom de matemática e economista como nós, 500 libras em 1917, para cá vai dar mais ou menos 3.600 reais, não é muito. Mas imagina que as coisas naquela época não custavam o que custam hoje, né? A inflação a gente corrige, mas não corrige o preço dos produtos. Mas contar a história, mas é isso aí. Quando ele abre, tem um caderno, aí a cor desse caderno eu vou ter que deixar para você responder para mim nos comentários. Qual a cor do caderno que o Von Bork abre aqui? Essa é uma importante, hein? Eu já mostrei outros vídeos perguntando as cores dos livros que o Watson lê, mas esse aqui é diferente da cor que o Watson lê. Na hora que ele abre o livro, Manual Prático de Cultivo de Abelhas. Pô, como assim? Cadê os projetos? O Holmes chega, o Holmes estava aposentado, ele foi chamado pelo governo dessa aposentadoria para poder impedir essa guerra, e o Holmes estava enviando informação há muitos anos para esses caras alemães, e ele que estava vendendo, estava mandando um informante vender para os caras, e a última informação não era uma informação, era um livro de autoria própria, porque na aposentadoria ele virou um apicultor. Muito massa essa parte. Prende todo mundo, vai todo mundo preso. O Holmes, no final, ele fala umas coisas pro Watson que eu preciso ler para você. Afinal de contas, nós lemos 11 livros, eu preciso ler a última parte para você. Holmes falando, um vendaval está se aproximando pelo leste, Watson. Lembra que eles acabaram de impedir o início dessa guerra, né? Você vai sacar aqui jazinho. Creio que não, Holmes, está muito calor. O Watson sempre inocente. Meu bom e velho Watson, você é o único ponto imutável de uma era de transformações. Ou seja, está dizendo que o cara não aprendeu nada nesses últimos 11 livros. Um vendaval está vindo do leste? Sim, será uma tempestade como nenhuma outra que se abateu sobre a Inglaterra. Será devastadora e fria, Watson, e muitos de nós irão perecer. Mas é uma tempestade enviada por Deus e fará um mundo melhor, mais limpo e mais saudável aparecer sob o sol quando o tempo abrir. Ligue o carro, o Watson. O Watson está de motorista do Holmes nesse momento, né? Está na hora de partirmos. Tenho um cheque de 500 libras e preciso descontar o quanto antes, pois é eminente e bem capaz de sustá-lo se puder.
últimas palavras do último adeus de Sherlock Holmes. Ele está falando da Primeira Grande Guerra Mundial. 1917 vai começar esse deslanche. Então o Holmes conseguiu evitar todas as outras guerras pela genialidade dele e a dedução que ele tinha, mas essa daqui, pela nossa história, a gente sabe que não aconteceu. Fica imaginando o Conan Doyle, né, escrevendo isso lá naquela época, sabendo que estava chegando sim, de fato, alguma coisa. Muito obrigado, meus amigos leitores, por mais essa leitura aqui. Primeiro livro, primeira parte desse encadernado aqui. Esses dois livros aqui, eles foram contos encontrados na Street Baker, que foi um memorial que foi feito ali para o Conan Doyle, encontrado nos cofres do Conan Doyle, encontrado pela família depois do falecimento de Conan Doyle, e aí foi-se escrito esses outros contos, essas outras histórias. Essas não estão em ordem cronológica. Aqui, até aqui, acabou a cronologia do Sherlock Holmes, o último livro. Então, o livro que o Conan Doyle escreveu está encerrado aqui. Aqui eu tenho contos separados que vão contar um pouco disso. Claro que nós vamos ler, obviamente, que nós já peguei até aqui, falta só 2, beleza? Muito obrigado por mais essa leitura aqui e espero você nas demais lá.